Boa noite, que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E declaramos que a justiça do Senhor está tocando em cada área da nossa vida. Onde houve injustiça, onde, Senhor, coisas foram tiradas de nós, oramos por restituição total e completa. Sabemos, ó Deus, que Tu és o Deus justo e fiel, Tu és o juiz de toda a terra. Apresentamos a Ti as nossas razões. Colocamos diante de Ti a inveja, Pai, contra nós. Colocamos diante de Ti a maldade, a contrariedade, difamação, mentira, seja lá o que for, Senhor, contra nossas vidas, contra nossas casas, contra os projetos que o Senhor deu a nós, a nossa família. Senhor, nós cancelamos o nome de Jesus. Eu oro, Senhor, pedindo ao Senhor, faça justiça em favor dessa pessoa que está sendo atacada no seu trabalho ou na sua casa. Senhor, faça justiça a todo aquele que não pode se defender. Nós oramos, Pai, para que a Tua mão esteja sobre a vida dos Teus filhos. Sabemos, ó Deus, que o sangue de Jesus nos protege, o sangue de Jesus nos blinda, e nós clamamos agora o poder do sangue de Jesus sobre as nossas vidas. Senhor, o poder do sangue de Jesus sobre as nossas casas, no nome de Jesus Cristo. Diga comigo, eu creio no juiz de toda a terra. O homem aqui nessa terra pode fazer injustiça, mas existe um Deus poderoso, que faz justiça em favor daqueles que clamam a Ele de dia e de noite. E nós estamos crendo. Se você tem tido perdas na sua vida, se você tem sido injustiçado, se pessoas têm se levantado contra você, não se preocupe. Jesus enfrentou as mesmas coisas que você enfrenta. E certamente você vencerá, porque Ele venceu. Essa é a palavra que Deus coloca aqui no meu espírito para liberar sobre a tua vida. Vai haver justiça de Deus. Vai haver manifestação da justiça de Deus. Há momentos que, por mais que a gente tente falar, por mais que a gente tente argumentar, não adianta. É melhor ficar em silêncio, orar, colocar tudo diante de Deus, deixar Deus trabalhar, porque Deus trabalha. Não queira fazer o trabalho de Deus. Certamente Deus trabalha. Quando você fica preocupado, ansioso, é como se você estivesse dizendo: eu não acredito que Deus está trabalhando em favor de mim. A Bíblia diz que Deus trabalha em prol daqueles que nele confiam. Então coloque a sua fé em Deus, porque Ele é justo, Ele é poderoso, Ele é fiel e vai honrar você. A palavra de Deus para a tua vida hoje, nós estamos na série do Espírito Santo, falando do Espírito Santo nas nossas orações. 4 formas com as quais o Espírito Santo irá falar com você. O Espírito Santo, ele é um comunicador, como eu falei. E o Espírito Santo fala com você através de homens e mulheres de Deus. Quando você obedece às instruções do Espírito Santo, você é abençoado. Eu tenho visto muita coisa que vem nos ouvidos das pessoas para que elas não se rendam à instrução de uma mulher de Deus, de um homem de Deus. Mas Deus pode usar homens e mulheres de Deus para falar conosco. Inclusive, Deus pode usar até uma pessoa que não é de Deus para falar conosco. Aí você pergunta, como isso? Bem, Deus, Ele fala conosco de multiformas e nós precisamos estar atentos ao que Deus está falando conosco. Nós podemos nos encontrar com estranhos e Deus trazer uma palavra para você através da vida daquela pessoa, porque Deus é soberano. A palavra soberano significa augusto, aquele que age e opera sem influência. Independente do que você pensa, ou do que você acha, ou da forma como você talvez
pensaria que receberia uma palavra, Deus pode usar quem Ele quer, Deus pode usar as circunstâncias, Deus pode usar tudo que estiver ao seu redor para falar com você. A Bíblia diz em 2 Crônicas 20:20, crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros, crede nos seus profetas e prosperareis. Crede no Senhor, crede nos seus profetas. Deus pode usar uma pessoa como profeta na sua vida. Deus pode usar uma mulher como profeta na sua vida. Deus pode usar uma pessoa idosa como profeta na sua vida. Deus pode usar uma criança como profeta na sua vida. O que é a palavra profecia? Profecia é predizer. A palavra profecia significa predizer. E existe dois tipos de profecia. Existe aquela profecia pela fé, onde você profetiza que algo bom vai acontecer na sua vida ou na vida de outras pessoas. E existe aquela profecia que é inspirada pelo Espírito Santo. A Bíblia diz que homens foram inspirados por Deus para escrever as Sagradas Escrituras. Então Deus usa pessoas, Deus usa pessoas, Deus usa a pessoa para falar dos seus desígnios para você, falar dos seus planos para você. Você sabe que, particularmente, eu fui muito impactado no início da minha conversão. Mergulhei profundamente e teve dois episódios na minha vida que me fizeram mergulhar no profético. O primeiro é que eu estava num culto de missões na igreja. Eu me converti numa Assembleia de Deus, numa igreja pequenininha que tinha no interior do Rio Grande do Sul. E lá naquela igreja eu estava num culto de missões, estava adorando a Deus, estava buscando a Deus e pedindo a Deus para Deus me usar. Estava lá no meio daquelas pessoas, eram poucas pessoas, e de repente uma senhora atravessou os bancos da igreja, ela me abraçou e ela começou a profetizar na minha vida. E ela profetizou que Deus iria me usar, que eu iria me surpreender com as coisas que iriam acontecer na minha vida. E tudo isso aconteceu, tudo isso. E um detalhe importante, eu não só guardei a palavra que aquela irmã, aquela senhora de idade profetizou na minha vida, como também eu senti que aquilo era verdadeiro, sabe? Eu senti que aquilo era verdadeiro, eu senti que aquilo foi Deus falando comigo. Às vezes as pessoas estão com seus ouvidos tão tapados, tem tanta crítica dentro deles, sabe? Tem tanta dúvida, tem tanta incredulidade que eles não ouvem mais nada. Eu vou dizer uma coisa para você, o que eu tenho dito e vou repetir. Você pode encontrar aqui nesse mundo pessoas para falarem aquilo que você quer ouvir, sabe? Você pode encontrar sobre tudo aqui nesse mundo se encontra hoje. O que você quiser ouvir, mas nunca perca a liderança do Espírito na sua vida, o Espírito Santo. Nunca perca a liderança do Espírito Santo. Essa é a voz suprema que você não pode ignorar e que você não pode perder na sua vida. Eu tenho entendido de Deus que eu tenho que manter os meus olhos na palavra. E a palavra de Deus não mente para mim. A palavra de Deus não falha. A palavra de Deus se cumpre. Então, enquanto tem uns que dizem, não, Deus não fala mais hoje, Deus só fala através da Bíblia. A Bíblia é o principal canal que Deus usa para falar conosco. Mas Deus usa o que Ele quiser e quem Ele quiser para falar conosco. Certo? Eu não sei da experiência que outras pessoas tiveram, mas a experiência que eu tive me trouxe até onde eu estou. Ouvir a Deus mudou a minha vida. Ouvir a Deus mudou a minha história. Ouvir a Deus transformou muitas realidades da minha vida. Por isso que eu posso garantir para você que ouvir a Deus pode mudar a tua história. Me arrependo. Você sabe o que eu me arrependo? De não ter ouvido a Deus sobre tudo na minha vida. Me arrependo de não ter ouvido a Deus sobre tudo. Porque se eu tivesse orado por tudo, se eu tivesse, antes de tomar a decisão, antes de me conectar a pessoas, antes de fazer qualquer coisa na minha vida, ter orado um pouco mais sobre aquilo, eu teria resultados diferentes na minha vida. Muito diferentes, muito diferentes. Sou abençoado, não estou reclamando, sou muito grato a Deus por tudo que Ele tem feito, por tudo que Ele tem realizado. Deus é fiel, Deus é bom, Deus é grande, Deus é maravilhoso, Ele tem estado comigo todos os dias, mas eu teria muito mais resultados
se eu tivesse orado muito mais sobre cada questão, sobre cada pessoa que se aproximou de mim, sobre cada pessoa que eu ajudei, sobre cada pessoa que eu estendi a mão, sobre cada pessoa que eu abri a porta da minha casa. E assim como você, eu sou um ser humano. Eu tenho erros e muitas vezes ficamos tão cegados pelas nossas emoções que acabamos, fazendo negócios errados, nos precipitando em decisões, indo por caminhos que Deus não quer que a gente siga. Mas se ouvirmos a Deus, viveremos o extraordinário na nossa vida. E o segundo episódio que fez com que eu mergulhasse no profético foi em um determinado culto, um culto da igreja, um culto de semana, um culto também com poucas pessoas. E eu estava ali sentado no banco da igreja, junto com as pessoas, junto com os membros da igreja. E como eu me converti numa igreja tradicional, então estava toda a liderança no púlpito da igreja, lá no Rio Grande do Sul. Foi nessa igreja que me converti. E de repente um irmão estava assim, do lado esquerdo do pastor. Aquele irmão começou a orar em línguas. E quando ele começou a orar em línguas, o pastor parou, o pastor parou de falar. O pastor parou de falar e aquele homem começou a orar em línguas, e parece que um silêncio tomou conta da igreja. E tudo que aparecia eram as línguas daquele homem, tudo que aparecia. E de repente, aquele homem começou a profetizar. E quando ele começou a profetizar, eu senti, já pela segunda vez, que Deus estava falando com as pessoas ali, e inclusive estava falando comigo. Você sabe que Deus não criou robôs, Deus não colocou máquinas aqui nessa terra, Deus não colocou máquinas, Deus colocou pessoas que sentem. Nós somos seres humanos que sentem, que têm emoções. E as minhas emoções naquele momento, elas saltaram. Eu senti que Deus estava falando comigo, era como se o céu tivesse entrado dentro daquele prédio pequenininho, é como se Deus tivesse enchido aquele lugar, e eu me senti tão tocado por Deus, eu me senti tão abençoado, de estar naquele lugar. E eu posso garantir para você, aquilo me marcou. A palavra, ainda que não fosse diretamente para mim, indiretamente eu recebi. Indiretamente eu recebi, e eu senti que eu fui tocado por Deus com aquilo que aquele homem estava falando. Sabe o que me impressionou? Eu acho que 1 ou 2 semanas depois, eu estava no centro da cidade, e aquele homem que profetizou, eu vi ele. E sabe o que me impressionou? Que ele chegou numa padaria para comprar pão, e eu olhei que era ele. Ele entrou naquela padaria para comprar pão, e quando ele saiu daquela padaria, ele pegou a bicicleta que estava lá de fora, eu não sabia que a bicicleta era dele, e ele saiu com aquela bicicleta, andando pela rua. Uma pessoa muito simples, extremamente simples. Não era uma pessoa que estava num carro chique, não estava num carro importado, nada disso, estava numa bicicleta. E aquilo ali foi eu posso dizer para você que foi um ensinamento de Deus para a minha vida. E isso me mostrou uma coisa: Deus usa quem Ele quer para falar com a gente. Às vezes as pessoas estão escolhendo, elas estão escolhendo muito aonde que elas estão ouvindo, e claro que a gente tem que escolher até certo ponto. O que a gente não pode, e isso eu acredito que está certo, é que Deus pode usar quem Ele quer. Então, estar aberto a ouvir a Deus sempre. Estar aberto a ouvir a Deus sempre. E nunca julgue ninguém, certo? Pela sua aparência. Nunca julgue alguém pela sua aparência. Nunca julgue. Você não sabe o que Deus pode, fazer através daquela pessoa. Eu estava vendo esses dias um empreendedor de sucesso falando uma coisa interessante. Ele disse que uma das grandes bênçãos na vida dele é ele poder trabalhar com a graça de Deus. Ele reconhece que é Deus na vida dele, e a forma como ele trata as pessoas do dia a dia dele, porque ele entendeu que
aqui nessa terra, o que vai permanecer é aquilo que nós conseguimos identificar nas pessoas e como nós nos relacionamos com elas. Sabe, às vezes tem gente que tapa os ouvidos para ouvir a Deus e não sabe que Deus pode usar quem Ele quiser. E tapa os ouvidos para uns e abre os ouvidos para outros. Abra seu coração e deixa Deus falar com você através de quem Ele quiser. Amém? Eu deixo essa palavra no teu coração, eu vou continuar aqui nessa mensagem, eu creio que eu vou continuar aqui nessa mensagem, acredito que amanhã eu vou continuar nessa palavra, mas o Espírito Santo vai tocar em você, Ele vai colocar graça, energia em você através das suas palavras. E eu senti exatamente isso, toda vez que uma palavra profética vinha para mim, eu sentia exatamente isso, era a vida de Deus entrando dentro de mim, vida de Deus me limpando da sujeirada do mundo com que eu vim para a igreja, e Deus colocando em mim a vida dEle, colocando em mim o Espírito dEle, as coisas dEle na minha vida, e até hoje, sabe, Deus continua fazendo esse trabalho na minha vida, e Ele pode fazer também na sua. Amém? Muito bem, quero pedir para você que está entrando agora aí, deixa a tua curtida nessa oração e se puder compartilhar com 10 pessoas ou mais, compartilhe. E se você é uma pessoa influente, se você é uma pessoa que tem muitos amigos, compartilha nas tuas redes sociais essa oração em nome de Jesus Cristo. Tenho certeza que Deus vai te abençoar por isso. Amém? Deus vai te abençoar, eu tenho certeza que Ele sempre abençoa. Deixa eu declarar o Salmos 91 que diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, o Altíssimo é a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra. Pisarás o leão e o áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente, pois que tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Poloei no alto retiro, porque conheceu meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei. Dar-lhe abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Eu quero agora orar por você, eu quero te abençoar em nome de Jesus Cristo. Coloca aqui teus pedidos de oração diante de Deus, e se você está pedindo ao Senhor, Senhor, eu quero justiça na minha vida, eu quero a tua intervenção na minha vida, coloca aqui nos comentários agora, porque nós vamos orar e Deus vai agir. Senhor Deus e Pai, eu abençoo a vida de cada pessoa que está em oração junto comigo. E eu te peço, Pai, eu peço a justiça do Senhor sobre a vida dessa pessoa. Colocamos diante de Ti, Pai, toda injustiça, toda praga lançada, toda maldição lançada, toda mentira lançada, toda perseguição contra essa pessoa, toda maldade contra ela, tudo aquilo que tem acontecido é atrapalho na vida dela e até mesmo essa pessoa, Pai, que tem persistido em oração, que tem buscado, que tem feito o que é certo, mas parece que nada funciona para ela. Eu oro para que a justiça de Deus seja liberada em favor dessas pessoas que estão clamando ao Senhor e estão dizendo: julga a minha causa, julga a minha causa, julga a minha causa. Tu és o juiz de toda a terra e nós te pedimos, Pai, a tua intervenção, pedimos o teu cuidado, pedimos que a tua mão de poder venha sobre teus filhos e filhas. Senhor, repreendemos agora todo laço de Satanás, repreendemos todo ataque do diabo contra a vida dessa pessoa e te pedimos: toque-os com teu poder, toque-os com a tua graça. Senhor, desfaça todo o laço do inimigo contra a vida dessa pessoa, tudo que for armadilha, tudo que for uma preparação do inferno contra ele, contra a sua casa, contra seu trabalho, desfaça agora, Pai. Desfaça agora, que a justiça divina entre no caminho dessa pessoa, a justiça divina entre na casa dela, a justiça divina entre nesse processo, a justiça divina entre nessa questão, a justiça divina entre nessa disputa, seja o que for que essa pessoa está enfrentando, nós oramos e pedimos que a justiça
do nosso Deus e Jeová Tzidkenu venha em nosso favor. Sim, em nome de Jesus, clamamos pela justiça divina. Ele é juiz. O Senhor Jesus Cristo vive por interceder por nós. Ele vive por interceder por nós. Eu abençoo tua casa. Eu abençoo tua família, eu abençoo teus projetos, eu abençoo todos os teus sonhos e eu quero declarar tua casa cheia de paz, cheia de alegria, todos na tua casa saudáveis, todos na tua casa bem de saúde, abençoados, alegres, felizes, unidos. Eu declaro união na tua casa. Eu declaro que a bênção de Deus repousa sobre você e toda pessoa que está cansada, toda pessoa que se sente com as suas forças exauridas, que neste momento um renovo de força venha sobre a vida dessa pessoa. Senhor, toque-os com a unção do Teu Espírito Santo. Senhor, toque-os com a unção do Teu Espírito Santo. Senhor, toque-os com a unção do Teu Espírito Santo. Em o nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Amém, gente querida. Se você creu, recebeu essa oração, você vai me ajudar a compartilhar. Amém? Compartilhe aí com teus amigos, pega o link da oração, manda para o máximo de pessoas que você puder e que Deus te abençoe.